Oi, boa noite. Boa noite, minha amiga. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, tudo Tudo bem? maravilhoso. Maravilhoso. Então tá ótimo. Vamos lá. Tá aqui. Ai, Aí. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. Um Então pouquinho tá bom. baixo, mas tá bem. Tá baixinho? Será que melhorou um pouquinho? Melhorou. Tá. Ok. Dá um tempinho pro pessoal ir chegando, né? Já tô vendo que o pessoal tá chegando, André Luiz Ortega, Dolores, aí estão chegando. Então tá. Tranquilo, né? Um tema muito interessante. Mais Sem interessante. sombra de dúvidas, né? Cada vez mais interessante, né? Interessante e atual, né? Exatamente. Estamos aí chegando a 5G, né? Porto Alegre já tá em 40% da cidade. Com ele o metaverso, né? Essa semana mesmo Exatamente. estou fazendo aí um seminário sobre novas tecnologias para o aprendizado e duas das falas será sobre a questão do metaverso. Como os professores, os responsáveis pela educação têm que se aprimorar, têm que se atualizar, que está chegando e não volta, né? Não volta mais, não regride mais, né? Eu também me inscrevi para um evento de metaverso, porque realmente a gente não tem mais o que fugir, as redes sociais estão aí, a tecnologia está aí, a gente não regride mais, né? É só daqui para frente. Então a gente precisa estar antenado mesmo. Não tem como. Dolores já chegou? Será que a Dolores chegou? Acho que sim, se não me engano, vi ali. Vamos ver. Eu acho, Cássia, que Acho que ainda não. vamos ir começando. São 19h34. Vamos. Conforme o pessoal vai chegando aí, depois, os que perderam esse início aí, esse prólogo, depois eles podem acessar depois e vai ficar gravado, né? Vai ficar disponível. Sim. Bom, Então então, pode começar aí, Fagundes. então, pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer de coração, né, a cada um de vocês que está aqui, os que estão chegando, né, porque cada um que atendeu a esse chamamento para o conhecimento num tema tão atual e tão controverso, né, quero agradecer, né, a cada um que também compartilhou com aquelas pessoas que achou interessante, que sabiam que se interessariam pelo tema, né, compartilhou com seus amigos, familiares, né, e com certeza quem compartilhou essa oportunidade com alguém criou uma boa energia, uma energia que também sempre retorna, né? Toda ação corresponde a uma ação em sentido contrário, com a mesma força e intensidade. Você, com certeza, abençoou essas pessoas e também está sendo abençoado. Então, nosso muito, mas muito obrigado mesmo. O universo, com certeza, ficará um pouco melhor depois de hoje, né? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus nos abençoe a todos. Então, eu quero me apresentar aqui para os que ainda talvez não me conheçam. Em seguida, a Cássia estará fazendo sua apresentação. Meu nome é Selmiro Fagundes, sou metapsicanalista, teólogo, também sou formado em PICS, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, sou especializado em Metafísica da Saúde, em Naturopatia, em Constelação Sistêmica Familiar e Organizacional. Sou pós-graduando, nesse momento, em Educação Parental, assim como a minha colega, em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, também pós-graduando em Educação Infantil, também pós-graduando em BNCC e Competências Socioemocionais. Sou casado com a Carla, tenho 5 filhos, 6 netos, 5 gatos, uma cachorra e uma sogra. 2 pessoas diferentes. Adoro minha sogra. Tenho 61 Não pode anos. deixar de fora, né?
Não perca a oportunidade. Tenho 61 anos, 21 dos quais dedicado à pesquisa e ao tratamento na área de transtornos comportamentais, distúrbios de aprendizagem, dependência química, alcoolismo. E nos últimos 10 anos tenho me dedicado bem mais também a me especializar mais na prevenção de tudo isso aí que estamos falando. E tenho vários cursos em várias áreas, mas aqui o que interessa é isso. E quero apresentar para os meus amigos, que até esse momento não eram amigos da Cássia, para meus seguidores, que provavelmente agora serão amigos dos seguidores da Cássia. Então, eu quero apresentar para vocês a psicóloga Cássia Uncim, né? Esta grande amiga, companheira e agora colega de trabalho. A Cássia é uma pessoa simplesmente fenomenal. Conheço há vários anos, mãe de 2 meninas adolescentes, boa mãe, uma pessoa que passou na vida por grandes dificuldades, mesmo tragédias mesmo, mas que teve muita resiliência, soube dar volta, se reinventou, assim como a Fênix ressurgiu das cinzas. E hoje é esta grande mulher, grande mãe, profissional exemplar, sempre buscando evoluir, sempre buscando conhecimento. E é uma alegria, um orgulho mesmo compartilhar essa live com a Cássia, mas é um orgulho maior ainda, uma alegria maior ainda, saber que eu faço parte dos seus hall de melhores amigos. Seja muito bem-vinda, Cássia, e se apresente agora você diretamente. Tá bom, obrigada, Fagundes, muito obrigada mesmo. Quanta generosidade nas tuas palavras, né? Mas quero dizer que é recíproco, tu sabe o quanto a gente gosta também da tua família, de você e de toda a tua família. E eu te admiro como pessoa e como profissional, tu sabe disso, e para mim está sendo um orgulho estar participando dessa live aqui essa noite. É uma honra para mim compartilhar um pouco do teu grande hall de conhecimentos, né? E com certeza também agrega muito na minha profissão, toda vez que a gente trabalha juntos, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão chegando, que estão entrando. Espero que essa noite seja uma noite de bastante reflexões, inclusive, né? Que a gente possa sair daqui um pouquinho com um olhar um pouco diferente sobre o tema que a gente está abordando hoje, né? E quero me apresentar, então. Como o Fagundes falou, meu nome é Cássia Uncim. Eu tenho 2 filhas, como ele falou também, lindas, inteligentes, meus orgulhos, né? 2 adolescentes em casa. Sou mãe e pai nesse momento, devido às circunstâncias da vida, né? Assumi papel de mãe e pai. E falo para vocês que foi um dos motivos com que eu me inspirei tanto na orientação e na educação parental, tá? Eu sou pós-graduada na linha Teoria Cognitiva Comportamental. Atualmente eu sou pós-graduanda na área de educação parental também e certificada pela orientação parental pelo método da OPP. Então, atualmente trabalho na área de RH, numa empresa de grande porte aqui na nossa região, na área de desenvolvimento de pessoas, que é uma das minhas paixões também, né? Então, eu estou trilhando o caminho bem conjunto, né? Com a área de RH e com a área da clínica, fazendo minhas 2 paixões, então, né? E para a gente começar hoje, né, Fagundes, acho que a gente tem um tema bem relevante aqui hoje, né? Filhos e telas, os riscos dessa combinação, que realmente, pessoal, é um risco que a gente tem aí associado, né, à nossa casa, nossos filhos, associados às redes sociais, à tecnologia. Como é que está sendo isso na casa de vocês? Como é que está sendo isso? Como é que vocês estão acompanhando, né? A gente deseja que essa noite seja um momento, como eu falei, de reflexão para os pais, para que realmente pare e pense e analise de uma forma diferente como que está sendo essa relação dentro da casa, como que está se constituindo essa relação. Tem um dado aqui bem interessante, né, Fagundes, que até eu estava falando, nós estávamos conversando, porque me chama muito a atenção quando eu leio uma reportagem nesse parâmetro, né, diz assim, o Brasil é o 2º país que mais passa tempo na internet e o 3º que usa mais as redes sociais. Vocês imaginem o tanto de alarme e de alarde que isso causa nas nossas famílias, tá? Porque sim, começa por nós, né? Nós estamos dentro desses dados. Nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, enquanto cuidadores, educadores, estamos no rol desse estudo, né? Do 2º país que mais utiliza a internet, né? No nosso dia a dia. Cássia? Tem estudos que mostram que até... Oi?
Só talvez atualizando, a semana passada eu estava fazendo um seminário sobre neuroeducação e 2 palestrantes disseram dado que o Brasil, a questão de 2 meses, já passou a ser o primeiro em acesso. O primeiro? Esse dado aqui é do final de 2021. Então já passou no primeiro, então vocês imaginam o ranking como é que tá, né? Imaginem como que está essa situação. O Brasil está em primeiro lugar. E isso explica também, né, Cássia, o porquê que os problemas relacionados, os transtornos relacionados à ansiedade e depressão estão levando o Brasil também para o primeiro lugar, infelizmente, no índice de problemas relacionados à depressão e ansiedade, principalmente no público infanto-juvenil. Inclusive, nunca se teve tanto histórico, inclusive, de incidência de suicídio, né? No âmbito da adolescência. Isso mais também de 300% é algo que... nos últimos anos. Cresceu. Exatamente. Que está correlacionado ao uso das redes sociais em excesso pelos nossos jovens, né? Como a gente fala, assim, as redes sociais, elas são uma terra de ninguém, digamos assim, né? Naquele espaço, tudo pode se vender, tudo pode se falar, e as pessoas, nós adultos, enquanto pais responsáveis, a gente já tem um certo amadurecimento, a gente já consegue distinguir e discernir algumas situações que a gente acaba verificando pelas redes. Porém, as nossas crianças, nossos jovens, eles ainda não têm essa capacidade, né, de estar diferenciando algumas coisas. E sim, a gente compra muita coisa de forma inconsciente, né, Fagundes? Por exemplo, eu vou lá abrir as redes sociais, vou abrir o meu Instagram, a vida das pessoas que estão lá no Instagram são 1000 vezes melhor que a minha, né? Porque é vendido isso, né? Então, eu sei que se eu abrir a rede social e eu começar a me deparar com situações que tá fugindo do controle, que está fugindo do que eu acredito ser normal para minha vivência, eu vou desligar e vou sair. Agora, uma criança, um adolescente que está recebendo esse conteúdo de forma passiva, ele não tem condição. Adultos também? Né? A gente está mencionando aqui os nossos filhos, mas a gente sabe que o público adulto também acontece, né, Fagundes? Mas, assim, que não tem discernimento para estar sabendo o que é real e o que é ilusório, né? E aí acontecem muitos episódios de compulsões, né, pelos jovens, episódios, inclusive, que mais tarde, a longo prazo, podem virar em questões de dependência química, em questão de anorexia pelas meninas, né, que é muito comum. Então, porque eles compram uma imagem perfeita, né, nas redes sociais, na internet como um todo. E esse é um grande vilão que nós temos, né, dentro da nossa casa, e que antigamente a gente pensava, né, vamos cuidar dos filhos quando saem na rua porque a violência está muito grande. Mas hoje a violência a gente consegue encontrar dentro de uma tela de celular, né? Né, Cássia? E você falou aí a questão da anorexia, tal, das meninas, né? Mas estudiosos que se dedicam aí a estudar o comportamento infanto-juvenil desde a década de 70, então 50 e tantos anos ali, eles nos alertam que as meninas, elas usam mais as redes sociais do que os meninos. Os meninos usam até mais para jogar, né? E estão mais vulneráveis aos malefícios das redes sociais. Este, como eu falei antes, é um dos principais motivos que apontam para o fato de que quadruplicaram as internações por automutilação entre meninos de 10 a 14 anos no período de 2009 a 2018. E a depressão aumentou em 60% na faixa etária de 12 a 19 anos entre 2009 e 2017, aqui no caso. Né? E que no Brasil, já, dado mais atualizado, 91% das crianças e adolescentes utilizam as redes sociais. São mais de 30 milhões de crianças e adolescentes aqui está ali entre 7 e 17 anos, então foi efetuada a pesquisa para idades mais tenras, mas na realidade a gente sabe que muitas famílias têm crianças de 3, 2 anos, 4 anos direto nas redes sociais. Isso, mais que um pecado, é um crime, né? E isso é um mercado multimilionário aí, que é, né, óbvio que as empresas investem nisso,
né? Até porque Uhum. lá na época do cigarro se sabe, né, que o Aham. cigarro, os governos só foram tomar alguma medida muito depois que os malefícios já estavam comprovados. E uma Uhum. máxima da indústria do cigarro é aquela, né, que quanto mais cedo as crianças, os jovens iniciarem o uso do cigarro, e isso também serve para o cigarro eletrônico, fecha Uhum. totalmente com o cigarro eletrônico, Uhum. mais tempo eles serão dependentes. Então, se uma criança, se um jovem entra entre os 12 e os 16 anos, começasse a fumar, ele com certeza fumaria por mais de 30 anos. E as redes sociais, essas novas tecnologias, elas agem nas mesmas áreas do cérebro que haja nicotina, que haja Uhum. cocaína, que haja cannabis sativa, a mais conhecida como a maconha, Exatamente. e causam o Uhum. mesmo problema. Essa é a minha área que trabalho há mais de 20 anos, entende? Cada Uhum. clique ali, né? Cada like ali que é Exatamente. dado, ele ativa áreas do cérebro relativas ao prazer, à produção de dopamina, Uhum. neurotransmissor do prazer, o que vai vai criar um caminho neuronal, né? Com ligações entre milhares de neurônios, onde vai circular essa dopamina, e que vai ficar aquele caminho neuronal afeto ao prazer relativo ao uso da Da internet, ali, das redes tecnologia, né? Da sociais, internet. e vai Uhum. criando uma situação de dependência. Exatamente. É bem como eu estava lendo uma reportagem há algum tempo atrás, o Sean Parker, que foi o primeiro presidente do Facebook, ele declarou que a ferramenta Facebook foi criada com esse intuito mesmo para captar a vulnerabilidade da psicologia humana, né? Então, é justamente bem como tu falou, a cada curtida ali libera uma dopamina, o hormônio da dopamina, e eu acabo ficando viciado por aquilo, né? E tanto é que é muito bem projetado justamente para causar essa questão do vício, porque é uma empresa muito, muito potente, muito grande e milionária que está por trás, né? Bilionária, enfim. E com certeza, toda vez que a gente ficar viciado naquele conteúdo, a gente está gerando lucros para eles, né? Então, toda vez que eu clicar ali num conteúdo que me interessa, o algoritmo automaticamente vai estar me mandando mais conteúdo daqueles. Então, 10 minutos que eu ia entrar ali para dar uma espiadinha, uma olhadinha, quando eu vejo, já passou 1 hora, já passou 2 horas e eu estou ali ainda entretida. E vocês imaginem, né, pessoal, se nós, enquanto adultos, muitas vezes temos essa dificuldade em estar controlando o horário que a gente passa nas redes sociais, né? Então, vocês imaginem as nossas crianças que desde muito cedo estão sendo expostas a esse mundo, né? Ali a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Organização Mundial da Saúde, né, eles estipulam algumas metas de horários, né, de acordo com a faixa etária de cada criança, né, que até foi atualizada, foi criado lá em 2016 esse documento, essa cartilha de orientação aos pais. Em 2020 sofreu uma alteração, uma atualização, mas continua valendo o pré-requisito de 0 a 2 anos, os 1000 primeiros dias da criança. O adequado é não ter acesso a redes sociais, a telas, né? Telas de nenhum tipo de preferência, ou se tiver o mínimo possível, né? Porque já é comprovado que o malefício nesse período da vida é bastante grande, não que nos outros não sejam. Em cada faixa etária, assim, eles vão aumentando um pouquinho o uso, por exemplo, dos 2 aos 5 anos, pode liberar até 1 hora por dia, né? Controlado, com um adulto do lado, vendo o que essa criança está olhando. Até porque a gente liberar um celular, por exemplo, um tablet na mão de uma criança hoje, e deixar, não, tá ali o joguinho, tá ali o filminho, muitas vezes acontece de virem propagandas, né? Que, de repente, não são conteúdos apropriados para essa criança, a criança vai clicar ali e vai ter acesso a informações que não deve. Claro que hoje existem várias formas, a gente está bloqueando isso, e é uma coisa interessante de resgatar com os pais esse cuidado, né? E assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande realmente com o consumo das redes sociais, porque elas não são, das redes sociais e da tecnologia, da internet como um todo, né? Elas não são totalmente um vilão, né? A gente não pode também usar isso como uma discriminação. Não é porque meu filho, de repente, passa um tempo maior na rede social ou maior utilizando a internet que ele vai virar um vilão,
Não, né? Tem todo um contexto por trás de cada família, de cada história. Mas o que é certo é que sim, implica no desenvolvimento desse jovem e dessa criança com toda certeza, se não a médio, a longo prazo, né? Tem situações de crianças até que a curto prazo já se consegue ter um pouco desse olhar, que se nota o desenvolvimento tardio da cognição, às vezes até do desenvolvimento motor, porque a criança fica ali sendo passiva, recebendo muitos estímulos, mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer o que de fato ela precisava fazer, que é montar, é brincar, é usar a criatividade, é usar os sentidos, né? Tato, enfim. Então, nesse sentido também é um alerta que vale a pena a gente ficar... É um alerta muito importante, né, Cássia? Porque as telas e as tecnologias, é óbvio que elas vieram para o nosso benefício, mas elas também têm prejuízos. Depende de como são usadas e por quem, né? Quem permite como são avaliadas. Porque a gente vê que muitas vezes as crianças elas estão reproduzindo o comportamento dos adultos de referência. Quando a mãe ou o pai se utiliza da tela em demasia e não dá essa atenção devida à criança, porque a criança ela necessita dessa atenção, como você falou, olho no olho, do acolhimento para a formação em termos psicanalíticos, para a formação do seu ego. Ela precisa dessa relação de troca. Ela precisa das brincadeiras, dos jogos infantis, né? A criança lá sai, vai brincar com os priminhos, os coleguinhas, 5, 10 crianças, lá de repente brigam, se desacertam, fica triste, fica com raiva, manifesta, se acerta, e todo esse processamento contribui para o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento do seu ego. E essa falta, porque a interação com a tela, mesmo bem usada, ela não traz essa reciprocidade. Ela não traz esse contato. Nós devemos lembrar, em questão de neurociência, sobre a questão dos neurônios espelhos, que não vou entrar aqui, mas que é essa imitação da atitude, inclusive dos gestos faciais dos outros, esse reconhecimento da emoção que está por trás daquela atitude, na telinha, isso não acontece, e a criança não consegue se desenvolver. Você falou sobre os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias, né, da Cássia? Nós sabemos, os primeiros 1000 dias das crianças são fundamentais. Isso é a primeiríssima infância. São fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento mental e o desenvolvimento socioemocional. Seria mais ou menos assim, que nessa fase nós vamos colocar todos os programinhas, e até os 12 anos, mas principalmente da concepção, não é nem do nascimento, da concepção, até os 1000 dias após o nascimento. Então, você pode colocar aí um tempo maior. É fundamental essa troca, inclusive para doenças físicas, para hipertensão, para depressão, para ansiedade, para a realização pessoal e profissional no futuro. Esses primeiros 1000 dias e mais o período gestacional, eles são fundamentais. São, como eu falei, nós temos a oportunidade de colocar os melhores programas dentro do HD lá do cérebro dos pequeninos, e que lá na frente, os outros programas que vierem a ser colocados vão interagir com eles. Se esses primeiros programas forem bons, e esses programas não é que nem no computador, que eu posso deletar o programa, posso tirar dali e colocar outro, não, esses ficam lá. Então, é importantíssimo esse entendimento em todas as áreas, né? Mas principalmente nesse momento que estamos falando sobre esse tema das crianças, dos filhos e das telas, a visão, o olhar mais cuidadoso para isso. Mãe, pai, como é que você está agindo? O que teu filho está reproduzindo? Porque a gente aprende, né, na nossa área, nas especializações que nós temos a oportunidade de fazer, que o comportamento da criança, por trás de todo comportamento disfuncional, existe uma demanda, existe um porquê, existe uma necessidade. E esse relacionamento, principalmente das crianças, mas também dos adolescentes e de muita parte dos adultos, ele tem a ver com a falta. Certo? Esse excesso do uso das redes sociais e mesmo dos jogos pela internet,
ele tem muito a ver e tem mais a ver, não com esse excesso. Ah, está usando muito. Mas qual é a falta? O que está faltando que essas tecnologias estão ocupando esse espaço? Na dependência estão suprindo, química, né? falar que a dependência química de determinada substância, ela só entrou na vida do sujeito, do indivíduo, porque havia um espaço vazio. E ela encontrou esse espaço vazio e ampliou esse espaço com o tempo de uso e abuso. E é a mesma coisa a questão da tecnologia. Ela tá entrando e está ocupando um espaço que existe. Então, alguma coisa que está faltando é que está abrindo o espaço para isso. E preenchendo esse espaço, né? Vício, ele tem nome, é namofobia, certo? Ele se chama nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. Certo? Exatamente. É o medo de não ter o acesso. E o pior, o medo de ficar sem o celular leva a um outro comportamento que se chama ikikomori, em japonês, que é um termo japonês que significa afastamento social severo. E nós já estamos vendo esse afastamento social, né, social na realidade, não no virtual, esse afastamento social, nós já estamos vendo com as crianças. Lá na escola, né, nós já estamos vendo as crianças mais afastadas, querendo ficar só nas redes, nos momentos que ela podia estar interagindo com os colegas. Às vezes tu vê lá, eu que trabalho muito com escolas, dou palestra, dou capacitação para professores, você muitas vezes está lá na escola e tu vê as crianças no intervalo, ali no recreio, algumas crianças lá brincando, correndo, jogando bola, fazendo outras brincadeiras. E algumas crianças, em 4 ou 5 coleguinhas sentados um perto do outro, mas ligado ali, conectado na rede. Inclusive, eu peguei já em escolas crianças mandando mensagem para o coleguinha do lado. Estão ali sentados no pátio da escola e, em vez de falar ali com o colega, mandou uma mensagem. E o colega responde. Isso é altamente preocupante. Isso que é pior, né? É pior que ele responde, né? Mas é exatamente, Fagundes, exatamente. E a criticidade desse contexto é que as gerações estão ficando muito... Os relacionamentos que vêm se constituindo a partir disso são muito líquidos, né? São muito instantâneos. E a gente acaba percebendo isso, claro que a gente sabe que a pandemia foi um momento que, quem sabe, intensificou essa cultura e esse uso indiscriminado das telas, das redes e tudo mais, né? Mas a gente precisa estar alerta porque a pandemia passou, graças a Deus passou, e as situações continuam a se repetir, né? Os comportamentos continuam acontecendo, né? A pandemia ampliou esses comportamentos. Exatamente. Então, de certa forma, a gente precisa olhar com certo cuidado, né? Que os nossos jovens e as nossas crianças estão aí. E na época da pandemia, eu lembro que até eu comentava, porque me preocupava muito como é que ia ser pós-pandemia, né? A gente já sabia que ia ser inundado de situações de televisão, de celular, de computador, a gente sabia que isso ia acontecer. Mas o que me preocupava muito, e ainda a gente pode coletar essas informações das escolas, como tu diz, esse afastamento, né? As crianças não poderem estar próximas, não poderem abraçar, que impacto isso vai gerar lá na frente? Claro que isso era uma situação que nós não tínhamos controle, não estava nas nossas mãos. Mas se a gente não tomar um cuidado agora e começar a socializar essas crianças, esses jovens, né? Trazer de volta para a vida, a gente tem um sério risco, sim, né? A gente tem um certo comprometimento. Eu vi um comentário aqui do local ali, ele realmente comentou, e o pior é que os adultos estão fazendo isso, que era o que nós estávamos falando, né? Exatamente. Então, a gente você falou aí nessa questão, né? dos relacionamentos líquidos, né? A modernidade líquida até é um conceito criado por um psicólogo social, né? O Bauman, que é para trabalhar a fluidez das relações da nossa atual, nessa realidade atual. Os indivíduos não possuem mais padrões de referência, nem códigos sociais, nem culturais também. Então, e tudo isso é utilizado para que possa se construir a vida, né? O uso inadequado das tecnologias exemplifica. Percebe-se que grande parte da população deixou de ter relações sociais saudáveis e prefere passar mais tempo com um aparelho eletrônico.
gerando um afastamento da realidade e gerando muitas vezes o seu próprio isolamento. E aquilo que eu estava falando ali, e às vezes a mãe ali, que lá nas teorias de Winnicott, né, o grande psicanalista, Sim. ele fala a mãe suficientemente boa ali no estabelecimento dos vínculos relacionais, que Bowlby fala tanto sobre isso, né, o estabelecimento do vínculo, o vínculo do apego. Exato, o apego, né? Fala, qual é o prejuízo, né, quão imensurável são esses prejuízos nessa falta do olho na mãe, porque a criança, toda atitude, todo gesto, o choro, o sorriso, o olhar para o lado, a brincadeira, ele está dando algo buscando a troca. E nessa troca, no que ele recebe, é que ele vai constituir o seu sujeito, o seu ego. E quando falta Exatamente. e daí Winnicott chama de mãe não suficientemente boa, certo? Há um prejuízo para o desenvolvimento desse indivíduo, dessa criança, desse indivíduo no futuro, muito grande. E daí nós vemos os problemas que nós estamos passando hoje. Porque quando nós vemos nas notícias essas tragédias, esses assassinatos em massa, esse serial killer, essas invasões de escola, jovens que invadiram escola e mataram crianças, como houve aqui em Santa Catarina, em tantos lugares, nos outros países, né? E sempre tem um porquê. Claro, há uma psicopatologia, há um problema, mas a pessoa pode até ter uma propensão genética para desenvolver uma psicopatia, mas vai depender do meio. E se a pessoa já tem essa propensão genética e que nós não temos como saber quem tem ou que não tem, e pode ser um problema lá na formação do cérebro, nas semanas críticas, até a falta, a mãe, a gestante ter carência de iodo, carência de ômega 3, e o cérebro da criança, quando ele está se formando, ele busca, ele rouba do cérebro da mãe, né, esse ômega 3, os ácidos graxos, que 30% do cérebro humano é só ácidos graxos, e se a mãe está em falta, ele pode não ter o suficiente. E aí, criar-se, se já não vem de outra geração, mas criar-se uma propensão genética, um problema genético lá, cromossômico. Mas dependendo do meio, isso pode ser ativado ou não. Então, quer dizer, se a mãe, o relacionamento for suficientemente bom, na fase de transição, quando ele começa esse afastamento da mãe e o pai começa a ficar mais latente esse relacionamento com o pai ou com a figura representativa do masculino, se isso for suficientemente bom, mesmo que haja uma propensão genética, pode não se estabelecer, pode evitar que se estabeleça a psicopatia. E mesmo que não tenha propensão genética, se esses relacionamentos não forem, entre aspas, suficientemente bons, se não houver o acolhimento, a formação dos vínculos, proporcionando essa formação do ego, pode-se gerar psicopatia futura sem nada genético, justamente na questão comportamental. E eu não vou entrar aqui mais a fundo nesses detalhes, porque não é o tema. Nas próximas lives nós vamos estar debatendo outros temas interessantíssimos, com certeza. Esses 1000 dias da criança, eu te convido, Cássia, para nós pensar numa próxima live, falando sobre a importância desses 1000 primeiros dias, certo? Mas nessa questão do celular, a internet, que tem mais ou menos 50 anos, mas uns 25 ela começou a entrar em nossas casas, e há 10 anos nós carregamos ela conosco no bolso dentro dos smartphones, ela trouxe esses riscos da mãe. A gente vê, eu já vi fotos na internet da mãe amamentando a criança e a criança olhando para o celular. E a pior que eu vi, a mãe com um tablet para a criança olhar, amamentando, e ela, certo, com um celular. Quer dizer, o tablet para a criança com uma musiquinha ali, criança de colo sendo amamentada no peito, e graças a Deus pela amamentação no peito, que é outro tema interessantíssimo, né? E ela olhando no celular, não há troca, não há olho no olho, não há raporte, não? Da imitação, os espelhos não podem agir, e os prejuízos disso são incalculáveis. São exatamente. E para quem já foi mãe, já amamentou, sabe o quanto é importante esse vínculo, esse olhar, que não tem dinheiro que pague, né? E assim, falava outro dia eu com a Fabi, lá do curso da OPP, e a gente às vezes se cobra muito enquanto pais, né? E sim, somos a primeira geração de pais que passamos por essa transição, né? Da era analógica para digital, e todas essas modernidades que vêm acontecendo, né?
E como criar filhos nesse turbilhão de informações, né? Eu carrego um monte de cultura ali que a minha mãe, meu pai, meu avô, minha tia me trouxe. Na E constelação aí, familiar, vem... no mínimo 4 gerações. É bíblico e é da ciência a constelação familiar. Exatamente, né? E a gente traz tudo isso incumbido com a gente, né? Já traz essa bagagem cultural e genética, e aí, de repente, a gente se depara com outro cenário, um cenário totalmente diferente, e que a gente está aí e tem que dar conta de criar os nossos filhos nesse cenário, né? E aí a gente se pergunta muitas vezes, tu vai ler o Winnicott, vai ler Bowlby, tu vai ler teorias, tu vai ver que na teoria tudo é maravilhoso, tudo acontece, tudo é fabuloso e dá tudo certo, né? Vai lá no Google, pesquisa lá, fulano, a situação tal, tu vai enlouquecer. Papel na internet aceita qualquer coisa. Qualquer coisa, tu vai enlouquecer. Então, assim, a importância da gente ter um apoio, né, de ter uma área voltada para a orientação de pais. Eu vi isso quando eu conheci a orientação parental, a educação parental, eu vi aí a forma da gente estar conduzindo um trabalho diferenciado para os pais e educadores, né? E falando em relação às telas, se a gente entrar no âmbito ali do jovem, né? O jovem, ele é muito suscetível, né? Ele busca se autoafirmar, é um momento de autoafirmação deles, enquanto ser humano, enquanto ser, enquanto sociedade também, né? Eles precisam encontrar o seu espaço no social. E a rede social, né? As redes sociais, os jogos, inclusive tem muitos jogos também que trazem isso de forma inconsciente, né? Que fica subliminar, mas eles acabam influenciando muito esses jovens, né? De forma que eles acabam não tendo a capacidade de discernir e de pensar, né? Eles simplesmente recebem aquilo e tomam como si, né? E daí a mensagem subliminar que fica eu não sou às vezes tão merecedor, eu sou gorda, eu sou baixa, eu sou alta, eu sou assim, eu sou assado, como fulano é tão perfeito e a minha vida não é. Como que acontece essas As coisas? realidades Então, editadas que são postadas, né? Exato, e que na nossa época a gente já ouvia falar sobre isso, sobre as revistas, né, as grandes revistas de famosas, que as meninas até tem reportagens sobre isso, Sim, né? aquelas modelos magrérrimas ali que acabavam virando ícones, né? Levando as jovens à bulimia, à anorexia. Exato, é isso aí. Na nossa época eram as revistas, né? Mas que o acesso era um pouco diferente, né? Não era todo mundo que tinha acesso, era uma coisa um pouco mais controlada. Mas hoje com as redes a gente não tem mais esse controle, todos têm né? acesso. Né? Tá dentro exatamente, está dentro das nossas casas. Então, aí que mora o perigo, como diz a música, né? Aí que mora o perigo. Porque a gente realmente tem uma situação ali que eu, enquanto mãe de adolescente, passei por várias situações aqui dentro da minha casa, com tecnologia, e que eu fiquei, meu Deus, e agora? Por onde eu vou? O que eu faço? Qual o caminho que eu sigo? Né? Porque mesmo sendo psicóloga, mesmo estudando várias teorias, né, de comportamento, de cognitivo, de apego, de família e tudo mais, de orientação parental, quando é com a família, a gente pensa um pouco diferente, a gente fica um pouco, né? Porque estamos afetados também pelas nossas emoções e nossas vivências. Exatamente. Nós estamos vivenciando aquela situação, né? E é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, né? Com a questão da autoimagem desses adolescentes, né? Como tu falava antes, a questão da automutilação, que é algo que acontece, né? A depressão, a ansiedade, a automutilação, em virtude de que eu não sou igual ao outro, os outros são melhores. Né? Até a questão dessa facilidade das redes, o jovem está ali, daí ele vê que os amigos foram para uma atividade e ele não foi convidado, os outros estão se divertindo, ele não foi. Saber disso já afeta. As redes, né, Cássia, isso é dados científicos, né, que elas tornam as crianças e os adolescentes mais influenciáveis. E também estão deixando crianças, jovens e também adultos menos inteligentes. E eu queria dar um dado aqui de um estudo muito interessante, vou pegar na mão aqui. Esse estudo estudou a hipótese do dreno cerebral. Esses pesquisadores resolveram fazer o quê? Eles testaram algumas centenas de estudantes para verificar se a mera presença do celular poderia drenar a capacidade de raciocínio, que em ciência a gente chama de capacidade cognitiva. E o que eles fizeram? Eles testaram esses estudantes, olha só, em 3 condições. Uma, o celular na mesa, junto com eles.
outro celular dentro da mochila. E a terceira situação, o celular numa outra sala de aula. E o que foi verificado, constatado? Que quanto mais perto o celular, maior esse dreno do raciocínio, esse dreno cognitivo, essa diminuição da capacidade cognitiva. E eles verificaram também que quanto maior a dependência do estudante, pior a capacidade de raciocínio. Um estudo também, que agora acabou de ser publicado, agora há pouco tempo, feito lá na China, verificou que quanto maior a dependência do celular no primeiro ano da faculdade, ou jovens, né, maiores a chance de ter problemas com depressão e ansiedade no terceiro ano de faculdade. Mas, em contrapartida, os alunos que apresentaram esse quadro no primeiro ano e no segundo ano receberam auxílio, psicoterapia e tal, para reduzir essa dependência, nesses casos, a chance de ter problemas com depressão e ansiedade foram bastante reduzidas. Quer dizer, sempre há uma solução. Tu sabe, né, que eu sempre estou falando, quem me ouve sabe, que eu sempre parto do princípio. Para toda doença, uma cura. Para todo problema, uma solução. Então, a internet, as redes sociais, elas têm muitos benefícios, certo? Elas têm muitos benefícios mesmos, e a gente tem que aprender a utilizar. As telas oferecem a oportunidade de inúmeras atividades estimulantes e divertidas, conexão com parentes, pessoas amadas que estão, às vezes, lá do outro lado do mundo, né? Pode nos levar também a aprender, a nos exercitar, a aprender línguas estrangeiras, né? As crianças podem, dentro daquele tempo ali, que é saudável, assistir a desenhos que mostram realidade diversa. Os pais podem fazer com seus filhos menores visitas virtuais a museus que, de repente, na sua cidade não tenha, a shows, claro, dentro, aconselhados dentro de cada faixa etária, pode acessar, né? Isso, mas os pais participando, porque o importante é essa relação, certo? Agora, eu reclamo muitas vezes aqui no consultório, chega o pai reclamando que o meu filho não sai da frente do celular. Daí você começa aquela anamnese, a conversar com os pais, e tu percebe, constata que o pai fica mais tempo. E que provavelmente eles cederam o celular, cederam a tecnologia, porque estavam muito atarefados, multitarefas, e de repente precisavam de um tempo, e aquilo naquele momento foi bom, a criança, o bebê se distraiu, e eles foram usando até como uma babá eletrônica, e acabou criando aquela rotina, e foi estimulando aquelas áreas, né, no cérebro, referente às conexões neurais referentes ao prazer, que óbvio que dá prazer, só existe o vício que dá prazer, ninguém vai ficar viciado em fincar um prego na testa, isso ninguém vai ficar, né? Salvo um caso patológico, ninguém quer repetir a dor, claro que é um caso patológico, o masoquista, por exemplo, mas dentro de uma questão mais, entre aspas, normal, as pessoas viciam naquilo que dá prazer, no açúcar, no chocolate, na necessidade da dopamina, muitas vezes por causa da serotonina, e essa causa da serotonina pode estar num problema orgânico, pode estar num problema emocional, e daí nada está bom, eu não me sinto satisfeito, serotonina, neurotransmissor da saciedade e bem-estar, e daí, de repente, vem a rede social, vem aquela interação virtual, meu Deus, o tesouro escondido, a ilha do tesouro, é aquele espaço que estava vazio, que nós falamos anteriormente, e a criança dando importância ao virtual e perdendo o interesse, dando menos importância ao real, ao seu dia a dia, aquilo que realmente nós precisamos para viver. E serve de alerta, sim, ó, Fagundes. Eu que acompanho bastante esse público mais jovem, né, por ter as filhas mais jovens em casa, o que eu percebo, tá? A situação, estar usando o celular, né? Sim, estar usando o celular, estar usando as redes sociais, estar usando o TikTok, YouTube, enfim, né? Estar conectado. Da situação de que eles perdem o acesso por um momento, é totalmente diferente, né? Eu percebo assim, ó, que os jovens, eles estão numa fase que eles estão tão acostumados a entrar ali numa rede social, no TikTok, e curtir as dancinhas e tudo mais, porque é algo que realmente vicia, como tu está falando, né?
mas na hora de fazer, executar, pensar, planejar, criatividade, como falta, né? Outro dia até eu falava, gente, na minha época, a gente pegava um pedaço de madeira, um pedaço de papel, a gente criava um brinquedo com o que tinha, né? A gente usava a capacidade criativa, a gente usava a nossa imaginação de uma forma mais ativa, né? Hoje parece que eles não entendem como funciona essa forma criativa, senão estando conectado, recebendo essa forma criativa pronta, né? Passivo, eu sou passivo, eu só recebo os estímulos, só né? consumo. Isso, agora o Nietzsche falou ali, né? O que estamos consumindo? Né? Em contrapartida, temos que monitorar, perceber, ser conscientizado do que estamos consumido, como ele falou ali, e em contrapartida investir tempo de qualidade com eles. Hoje eu tive uma experiência muito interessante com a minha netinha de 4 anos. A minha filha comprou já vários brinquedos para elas, mais tecnológicos até, tal, e ela até brinca muito, bloquinhos de montar o que ela mais gosta. E eu tive fazendo essa semana um portãozinho até, porque ela já está saindo das portas, tem escada, e fiz um portãozinho de madeira, e sobrou, acho que uns 20, 30 pedacinhos, assim, de eucatex branco, fininho assim, 2 centímetros de largura para uns 5, 10 centímetros, e mais um monte de taquinho de madeira sobrou por ali. E nós temos na garagem com uma mesinha, que também eu fiz para ela, um banquinho, ela veio, sentou ali e pegou aqueles taquinhos de madeira, e a mãe da minha esposa está aqui, a Bia, bisavó dela, e ela chegou e sentou ali, e elas ficaram um tempo, até depois eu vou publicar no Instagram, eu filmei e fotografei, vou publicar ali, ela ficou, olha, e a minha neta, ela é hiper demandante, ela é 5 minutos aqui, 2 minutos ali, e ela ficou ali uns 15 a 20 minutos brincando com aqueles bloquinhos de madeira, sobrepondo eles, derrubando, botando, e brincando com a bisa dela ali. E eu fiquei pensando, né, até pensando no que nós íamos falar hoje aqui, eu digo, meu Deus, o quanto essas crianças estão perdendo desse relacionamento com os avós, com os bisavós, com os pais. E o pior, o quanto os pais estão perdendo desse relacionamento com as crianças. E lá na frente, eu nunca esqueço, tinha um programa humorístico, lá quando eu era jovem, né? Agora eu sou um menos jovem, mas naquela época se chamava Balança Mazalcai, e tinha um quadro lá, onde um personagem, que até, se não me engano, era o Paulo Gracindo, e o filho lá tinha uma questão que na época considerava quase uma doença, e hoje a gente sabe que não é, e quando o filho se declarava, ele botava a mão na cabeça e dizia, meu Deus, onde foi que eu errei? E eu peguei aquilo naquela época, e depois com as vivências da vida, com os cursos, faculdade, a psicologia, a psicanálise, tudo isso, eu vi ali o quanto que aquilo é verdadeiro, porque na realidade, quando algo acontece, lá atrás houve algum erro no processo lá. Eu costumo usar um exemplo, uso para quase tudo, essa ilustração. Se nós temos um carro, e ele é da marca Ford, ou Chevrolet, ou Hyundai, e ele der problema, se tiver na garantia, se ele é Hyundai, eu não vou lá na Ford, se ele é Ford, eu não vou lá no Chevrolet, eu vou na Ford, porque ele saiu daquela linha de montagem. E depois que não está na garantia, normalmente eu vou buscar um mecânico, alguém que entenda daquela empresa, especializado Ford, Chevrolet, seja lá o que for. Nossos filhos, eles saem de uma linha de montagem, de uma fábrica, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é o nosso dia a dia. E nós temos a condição hoje, graças a Deus, pela internet, inclusive, que nos dá esse acesso ao conhecimento, temos condições de buscar esse conhecimento e de melhorar. E a educação parental, você sabe, né, quando eu te convidei, né, para fazer educação parental, que é uma coisa nova no Brasil, em Portugal, a educação parental é política de governo. O departamento deles lá, relativo ao nosso MEC, ao nosso Ministério da Educação, eles têm um departamento de educação parental. Aqui no Brasil é coisa nova, e na região sul, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais nova ainda, muito pouco conhecida. Mas eu, quando descobri isso, achei o tesouro escondido. Por quê? Porque eu vi, né, a questão da prevenção, tem que trabalhar antes, tem que levar conhecimento aos pais, e quando eu, na psicanálise, uma das primeiras aulas de psicanálise, a professora Carla, que é vice-diretora do Instituto de Psicanálise Humanista de Santa Maria, onde eu fiz a minha pós em psicanálise, ela disse assim, os pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. E eu peguei aquilo. Se os pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham, nós precisamos fornecer melhores ferramentas aos pais e aos cuidadores, professores, todos os adultos de referência das crianças.
E aqui nós temos essa oportunidade. E a educação parental, quando eu conheci ela, eu fiquei deslumbrado. E ela é tão nova que nós estamos fazendo, né, Cássia? Somos da primeira turma de educação parental do Brasil. A primeira turma. Exatamente. Né? Isso nos orgulha. Nós estamos aí desbravando. É um orgulho muito grande. Né? Estamos jogando a coisa aqui. Ó, gente, existe solução, existe como. Né? Pais, professores, cuidadores, o quanto existe conhecimento. Que eu hoje, que tenho 5 filhos, um de 40, outro é de 35, outro é de 28 para 29, outro de 27, e outro de 16, e tenho 6 netos, um de 15, e a mais nova de 1 ano e 4 meses, que convive aqui conosco, nós estamos ajudando a cuidar, a criar, mora conosco, eu vejo o quanto eu errei por falta de conhecimento, com a melhor das boas intenções, e o quanto eu errei. Né? E agora, não adianta, às vezes eu vejo no Face, nas redes sociais, o pessoal diz, mas minha mãe fez isso, me bateu com a vara, me bateu com o bateu, e eu tô aqui, tô bem. Não, você está aqui, mas com certeza você não está bem. Algo isso acarretou. Né? É aquela história, eu vou bater na criança de 3 anos que bateu no coleguinha de 2. Você está apanhando porque você bateu no teu coleguinha que é menor que você. E daí a criança me olha, beleza, e você vai apanhar de quem? Porque você está batendo em mim, que sou menor que você. Quando a criança erra e se usa a palmada, se usa a chinela, se usa a vara, né, porque ela errou, lá no meu trabalho, quando eu erro, quando eu falho, o meu patrão tem o direito de usar a vara comigo, de usar o chinelo comigo. Quando eu erro no trânsito, que dou uma fechada em alguém, o outro motorista tem o direito de usar a varinha da correção comigo. Né? A varinha de correção era simbólica. Eu, por muito tempo, até como pastor evangélico, teólogo, eu defendi isso, mas ela é simbólica. A Bíblia ela foi escrita numa época que naquela cultura que ela usava muito simbolismo. Então a gente tem que analisar o que ela significa, qual era o símbolo e por que ela está ali. Não é porque a Bíblia diz isso que agora nós vamos estar batendo. Se nós saber acolher, usar bem esses primeiros 1000 dias, com certeza, né? Nós vamos ver nossos filhos bem encaminhados, produtivos, porque nós queremos que nossos filhos no futuro sejam resilientes, autônomos, tenham um posicionamento decidido, mas hoje eu quero que ele obedeça e diga sim para tudo. E como é que ele vai ser isso lá no futuro? Como é que ele vai ser realizado no futuro? Então a gente tem que compreender isso. As coisas mudaram. Né? Eu não posso comparar o meu filho como ele era, o meu filho de 40 anos, como ele tinha 1 ano e 4 meses, e olhar para a minha netinha hoje. Se ele deve estar me ouvindo aqui, de repente, não. É só uma ilustração, mas parecia um débil mental. E eu me lembro que meus primos ficavam 8 dias no escuro, todo enrolado ali, parecia umas múmias. Faz isso com uma criança hoje que nasce, para tu ver. Não tem como. Mudamos, evoluímos, o conhecimento avançou e esse conhecimento vem junto. Né? Então nós precisamos, né? Já estamos chegando no fim, nós precisamos usar da melhor forma possível. E sempre usando as novas tecnologias com o objetivo de maior congraçamento, de maior interação real. Exatamente, exatamente. Nunca, em hipótese alguma, um aparelho, um smartphone, vai estar substituindo o olhar humano, de forma nenhuma, né? Pai e mãe vão ser sempre, pai, mãe, cuidadores vão ser sempre os responsáveis. Não adianta delegar, porque o programa é educativo, o joguinho é educativo. Não, isso não existe, né? O que existe é afeto, é cuidado, é toque. E no que tu falava, Fagundes, é bem interessante, porque assim, a gente, claro que não pode usar uma postura de julgamento, porque realmente a gente faz o que pode, quando pode, né? Com as ferramentas que a gente tem. Estamos fazendo melhor. Parental, isso. E a orientação parental, ela vem para ferramentar esses pais, esses educadores, nessa missão. E eu acho fantástico. E quantas vezes nós, enquanto pais e educadores, precisamos de colo, precisamos de ferramentas e nos sentimos desarmados, né? Então, vem para isso também. E, inclusive, Fagundes, aqui a questão das telas, assim, que tem sido utilizado muito nas escolas, né? Após a pandemia, vem sido utilizado muito. É outro contexto que, inclusive, gera uma outra live, né? Que a gente vai precisar marcar uma voltada para a educação mesmo, né? Porque realmente as crianças estão lá, mas de que forma que está sendo utilizada essa tecnologia nas escolas, né?
Então, isso aí vai ficar para uma próxima live para nós Inclusive, uma discutir, live né? dessas, Cássia, eu acho que nós vamos fazer com toda a nossa equipe, né? Você, Ótimo, psicóloga, eu, ótimo. psicanalista, a Andréia, Uhum. psicopedagoga, a Patrícia, especializada em Pix, e vamos, de repente, fazer uma live, os 4 aí, debater isso, né? Acho perfeito. Acho Isso aí, já estão fundamental, convocados. é preciso que Deus nos abençoe a todos, né, Cássia? Vamos fazendo nossos agradecimentos, que vai encerrar Encerrando. aqui. Que Deus abençoe a Uhum. todos. Muito obrigado pela participação de vocês e que possamos ter outros momentos desses tão importantes, tão elucidativos, porque temas e Exatamente. necessidades existem, né? E temos que Isso aí. socializar, compartilhar, trocar conhecimentos, aprender, porque hoje eu estou aprendendo aqui contigo e estou aprendendo aí com os seguidores, com os nossos amigos que têm colocado contribuições maravilhosas, depois eu quero anotar cada uma delas ali. Uhum. Isso aí, pessoal. Agradecer a cada um que esteve presente e dizer que a gente está aí disponível, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente, alguma dúvida, coloque aí, mandem para nós, que a gente vai respondendo na sequência aí. Pedir e quem perdão sabe aqui sugerir para temas, né, também, ali, né? que ela pediu para entrar ao vivo, mas nós não temos mais tempo, está encerrando no último minuto, Beatriz. Mas numa próxima, com certeza, é que não houve realmente o tempo, quando eu vi aqui, já estamos encerrando. Agradeço a sua vontade, a sua disposição, Beatriz, mas numa próxima a gente consegue te disponibilizar um tempo. Combinado. Valeu, então, pessoal. Então, tá bom. Que prazer Valeu, tê-la Fagundes, comigo, obrigado. certo? E, prazer todo com meu. certeza vamos trabalhar muito mais juntos. Valeu, um abraço a todos. Que Deus nos Pessoal, boa abençoe. noite a todos. Obrigado aí, pessoal aí.